Salve! Continuando as nossas conversas ou as nossas histórias sobre os livros que eu li, hoje eu quero falar com os senhores sobre este livro aqui. História do Riso e do Escárnio, do Georges Minoir, autor francês, e ele é da editora Unesp. Esse livro, apesar de volumoso, é um livro que pode ser lido pela sua beleza e pelo seu encanto em pouco tempo. Ele requer pouco tempo e é de uma leitura muito agradável e principalmente fácil. O autor quer se fazer entender e se faz entender pelo seu leitor. É muito bom esse livro também. Ele faz aqui uma diferenciação entre o riso e o sorriso. A gente usa muito, ele sorriu, ele riu, mas geralmente, às vezes, como muitas coisas que a gente usa na vida, a gente usa e não sabe definir, não sabe nem o que é, mas fala, não é? Diz ele, abre aspas, o bronco rindo eleva a voz. O homem sábio apenas sorrirá. Basílio disse, não rias com lábios despregados, porque o riso barulhento é loucura, mas manifesta a alegria de teu espírito com um simples sorriso. Primeira coisa, e ele vai explicar isso ao longo do livro, ou trazer as posições, a grande pergunta, ou a grande afirmação, Jesus nunca riu? Ou Jesus riu? Então ele vai trazer muitos autores aí que discutem essa questão. O livro também é bom porque ele, como é riso e escárnio, tem muito de escárnio aqui, não é? Precisa-se de muito talento e muita sabedoria para ser praticado. Pelo menos aquele humor que agrada, que encanta e que diz tanta verdade. Dessas informações, engraçado, na Idade Média, tinha uma canção da venalidade dos juízes. Então, o Brasil, pelo menos, sempre viveu envolvido ou acusado de corrupção desde o descobrimento, pode ver que não estava sozinho, tá certo? Esse livro aqui, eu não me lembro de ter nenhuma referência ao Brasil. Ele é praticamente todo ambientado, esse aqui eu acho que essa canção da venalidade dos juízes ocorre no século XIII e, claro, o Brasil nem tinha sido descoberto na Europa, ele é todo ambientado na Europa. Nós herdamos, às vezes, uma herança toda europeia. Não que nós devamos repetir os seus erros, mas pelo menos aprender com eles e que eles saibam que eles passaram por isso também. Não é? Passaram, não, passam. Que, na verdade, alguns países hoje que se dizem civilizados é porque encontraram outros povos que eles escravizam, principalmente economicamente, para que eles tenham boa vida. Aqui ele fala no paradoxo da douta ignorância, né? Tem aqui um trecho muito engraçado, porque ele foi escrito por uma santa, é a Santa Hildegarde, e diz o seguinte, né? Santa Hildegarde recorre a uma imagem ainda mais precisa. O homem que ri não é mais que uma bexiga que se esvazia, é o jato de um falo que ejacula as sacudidelas, escreve ela no tratado Cause e Cura. Aparentemente muito conhecedora da fisiologia, ela aprimora sua comparação. O corpo é sacudido pelo riso como pelos movimentos da cópula, e no momento do maior prazer, o riso faz jorrar lágrimas como o falo faz jorrar esperma. Elegante metáfora vindo da pluma de uma religiosa, que acrescenta que esse louco regozijo não existia antes do pecado original. Então não havia risos nem risotas, mas somente a voz das alegrias supremas. O riso, como o sexo, é fruto do pecado. Hildegarde obstina-se. O riso nivela o homem à categoria de besta. Maltrata seu baço, compromete seu fígado e cria uma perturbação total de seus humores. Ele seca os pulmões, arruína a saúde, e a santa sugere um remédio contra o caso mais grave, o riso solto.
uma beberagem à base de noz moscada, açúcar e vinho quente. Francisco de Sales, que inverte por completo a perspectiva, diz: para ele não é o riso que é diabólico, mas a tristeza. Satã não ri. Ele é triste e gostaria que todos fossem como ele. E o que dizer das nossas pretensões intelectuais, nos pergunta o autor. Os anjos e os demônios devem torcer-se de rir quando nos ouvem, sobretudo os que querem ostentar o seu saber. Particularmente ridículos são aqueles que se julgam importantes, porque no mais alto trono do mundo só estamos sentados sobre o cu. E é isso. O rei, eu, você, todos nós. Ao contrapoder do riso sucede a servidão voluntária da bajulação. Luís XIV não terá ninguém para zombar dele. Cercado de ministros, servidores, cortesões, obsequiosos, prelados, adoradores, ele só pode esquecer seus limites. Não há nenhum riso para lembrá-lo da realidade, porque em Versalhes o próprio riso está encarcerado. Isso é interessante porque ele faz um contraponto à necessidade do bobo da corte, dos bobos, não é? Que existiam justamente para que dissessem, brincando, as verdades que os reis precisavam ouvir. E esse trecho vai ser lido em tom de uma provocação para que os senhores reflitam e me digam a que momento histórico, especialmente aqui do Brasil, ele está se referindo. Em 1708, com as desordens provocadas em Londres por grupos calvinistas, esse grupo de heréticos inspirados, convulsivos e profeta das desgraças, perturba a ordem pública e espalha ruídos alarmantes. É o caso de reprimi-los? Absolutamente não, escreve o autor. A repressão que se baseia no temor é o pior dos remédios. Em caso de repressão, esses entusiastas se apresentariam como mártires e se levariam muito mais a sério. É preciso tratá-los com humor e com ironia. Esse último excerto lido me remeteu, quando eu li, aos movimentos de 2013 no Brasil, dos chamados Black Blocs. Então, esse movimento não é novo, ele já existe há muito tempo, como os senhores puderam ver, ou puderam ouvir, melhor dizendo, desde os anos 700 na Inglaterra, não é? No início dos anos 700 na Inglaterra já existiam esses movimentos. E como diz o autor, melhor que a repressão, como inclusive o governo do estado de São Paulo vem fazendo, ele só reprime as manifestações que são contra os seus interesses. E as que são a favor, ele trata com humor, com ironia e com bondade. São os selfies tirados na Paulista com a polícia que bate nos que fazem o movimento contrário. Então é isso, o livro serve para que nós nos inteiremos e para que possamos interagir. Essa é a beleza da leitura, da literatura, é essa, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, coisa que aprendemos com os livros. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.